A santidade de Deus inspira a confiança nele. E o hino 154 enaltece essa confiança. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Deus Santo prometeu, resta-nos descansar nas suas promessas. Vamos cantar este hino em pé. E a terceira para a última estrofe, nós vamos fazer um interlúdio também, para que os irmãos e comece a última com todo vigor. E se você está perto de alguém que não tem essa condição, estique seu braço, por favor, para que todos possam participar. Salmo 2, Salmo de número 2, que é um salmo messiânico. O Velho Testamento fala de um Salvador que viria. Fala nos profetas, fala na lei, fala nos salmos. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, ele foi conversando com eles o caminho todo, trajeto de mais ou menos 6 quilômetros. E nesse caminho ele foi explicando o que dele se achava na lei e nos profetas. Jesus foi citando as escrituras para eles, demonstrando a necessidade dele morrer pelos pecados do mundo e ressuscitar para a salvação. Então esse é um dos textos, um dos salmos, no livro dos Salmos, que se referem diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Então nós vamos ler este salmo
nesta compreensão, que se refere ao Senhor Jesus, que viria 1000 anos depois. Esse salmo foi escrito 10 séculos antes de acontecer. Nós iremos ler a uma só voz, em uníssono, todos juntos, o salmo de número 2, são 12 versos, breves versículos, mas muito ricos de informações. Leiamos, pois. Porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esta é uma passagem messiânica e é tremendamente gratificante lermos a Bíblia com essa chave de compreensão do Senhor Jesus, chave de compreensão, e saber que ela é harmônica e ela tem uma só mensagem. Nós vamos agora ter um período de oração. Nós temos 2 pedidos. A irmã Rosa vai se submeter a uma intervenção cirúrgica agora no próximo dia 24, depois de amanhã, na quarta-feira. A irmã Rosa está aí? A irmã Rosa está ali, nossa Rosa Ramon. Ela vai se submeter a uma intervenção agora dia 24, pede a oração da igreja. A irmã Joacilza vai orar em favor da irmã Rosa Ramon, também nesta oração que vai fazer, pedir em favor dessa serva de Deus. Nós estaremos acompanhando para que o Senhor possa sustentá-la e abençoá-la nesse tratamento. Tudo corra bem, pela graça do Senhor. O outro pedido é em favor de Maria Tertulina. A Maria Tertulina é tia do irmão Donizete. Ela tem 82 anos, está internada, e a irmã dela, que é a Aparecida, a mãe do Donizete, está pedindo oração em favor não só da Maria Tertulina, que está internada no estado de saúde precário, e para a família também, que Deus oriente no que deve ser feito, no que deve acontecer. Deus ampare essa vida e dê à família também a estrutura que precisa. Numa hora como esta, é fundamental que nós tenhamos a consolação e a força de Deus para enfrentar. Difícil enfrentar sozinho uma situação assim. Irmão Natalício vai orar pela Maria, tá bom? Para que Deus ampare a sua saúde, se for a vontade dele, e que Deus ampare a família, dando à família a força que precisa para cuidar dela com amor, com carinho, e cercá-la de tudo que precisa. Vamos orar. Ó Pai querido, esteja, Senhor, atendendo a cada desejo do
sabe se ela vai submeter a cirurgia, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai querido, que aonde eles estiverem, o Senhor estará. Ó Pai do amor, esteja também, Senhor, abençoando os demais acessos da nossa igreja, Senhor. Esteja sustentando, esteja confortando, Senhor. Esteja também, ó Pai querido, revigorando aqueles que estão lá, consolando aqueles que estão tristes, Senhor. Que, ó Pai do amor, esteja cada dia mais aumentando a nossa fé. Que essa igreja, Senhor, possa cada dia mais estar levando, Senhor, teu nome a todos aqueles que ainda não te conhecem. Amém. Esteja alimentando essa chama, Senhor, que nós possamos, ó Pai de amor, cada dia mais e mais estar defendendo os verdadeiros projetos do seu verdadeiro. Amém. Ó Pai Santo, que nos peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, agradecidos, Senhor, por mais essa união, mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai, para podermos juntos louvarmos e engrandecer o Seu nome, Pai. Sabedores nós, Pai, que não somos merecedores de todas as graças, Pai, de todas as bênçãos que o Senhor nos concede no nosso dia a dia, mas Tu, Pai, com a Sua bondade, Pai, Tu tem nos sustentado, tem nos segurado em Suas mãos, Pai, enchido-nos de toda esperança e tanta fé em Ti, Pai Celestial. Quero, Pai Celestial, que o Senhor carregue em Suas mãos, traga em Suas mãos a vossa serva Maria, Pai Celeste, Maria Tertuliana, Senhor, e que ela venha, Pai, dos Seus caminhos, Pai, como conquistar tudo que almeja, Senhor. Que o Senhor venha dar força a ela e toda a sua família, Pai Celestial. Faça, Pai, que o culto, que as palavras que foram ditas aqui na sua igreja, Senhor, entre no coração de cada um de nós, Pai. Que essa semana que está iniciando, Senhor, seja de paz, de alegria para todos nós, todos os seus servos, Pai Celestial. Fique conosco, Pai, é o que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Nós queremos antecipar um aviso de um culto que haverá no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, será uma terça-feira. Nessa terça-feira nós teremos um culto de ação de graças. Os irmãos sabem que às terças-feiras é feito um trabalho de oração especial pelo corpo diaconal. E no dia 15 de dezembro, toda a igreja está convidada para um culto de ação de graças. Será um culto de adoração, de ação de graças ao Senhor por tudo que aconteceu no ano, nos departamentos, nos trabalhos gerais da igreja. E eles escreveram aqui: nesse dia será proibido pedir. Nesse dia nós vamos só adorar e agradecer a Deus. Tá bom? Então vamos ter no dia 15 de dezembro. Até aquela altura, certamente muitos que estudam à noite já estarão de férias, poderão estar liberados para estar aqui conosco. Vamos fazer um culto bonito, um culto gostoso, bem concorrido, a igreja toda presente, para colocar-nos diante de Deus num ato solene de gratidão por mais um ano em que Ele nos sustentou nas suas mãos, por tudo que aconteceu. Nós iremos adorá-lo naquela noite. Teremos um período de oração, mas orações de gratidão. Nas orações nada vamos pedir naquela hora, tá bom? Nós temos os momentos, vários cultos de oração durante a semana para pedirmos coisas a Deus, e Deus se agrada disso, mas naquele dia será gratidão. 15 de 12 de 98. Irmão Eduardo Lucato, irmão, tem uma palavra a dirigir ao pessoal da música, não é isso? Na área da música e do som, por favor. É o departamento de música, os regentes, músicos e o departamento de som, imagem, e a escala que estava se prevalecendo até hoje, então, se dá e fica na minha intenção, o pessoal que queira trabalhar, tem que procurar para a gente ampliando com a regência, com os instrumentos, para a gente estar acompanhando mais de perto. Isso, então, toda essa mecânica, essa montagem, essas escalas, o irmão Eduardo está pedindo que os irmãos conversem com ele para acertarem direitinho. Inclusive nós estamos pedindo a ele que escale pessoas para de manhã, um culto matinal. Nós queremos que o culto matinal seja um culto completo, com conjuntos cantando, normalmente seja um culto completo.
Quem sabe nós possamos agora, no ano de 1999, reformular inclusive essa parte de termos irmãos participando no culto matutino, ser um culto completo mesmo, como é à noite, tá bom? Pregação da palavra de Deus, termos os hinos congregacionais, números especiais. Inclusive quem vier de manhã terá adorado a Deus normalmente, como se tivesse vindo à noite. Às vezes muitos não podem vir. Faço esse pedido aos irmãos que cantam solos, aos irmãos que são os conjuntos, que se apresentem para essa escala, tá bom? Tem muito espaço para trabalhar, para quem quiser cantar, louvar a Deus na igreja, há muito espaço para fazer isso. Ajudem-nos, vamos unir o útil ao agradável. O irmão Silvio Moreira tem alguma coisa a dizer sobre o passeio? Como todos sabem, o passeio vai ser sábado que vem. O horário para todos estarem aqui na frente, até 15 para 7, tá? Estejam todos aqui na frente da igreja. E as pessoas que vão de carro, estejam nos procurando, eu ou a Miris, peço que a Miris coloque de pé, tá? E pode procurar a mim ou a ela. Tem que passar o nome para ser autorizado a entrada no local. Senão, não vai entrar. Se a pessoa chegar atrasada e for de carro, não vai conseguir entrar no local. Então, tem que chegar, tem um mapa para passar para as pessoas, para facilitar o trajeto. Tá? E as pessoas que não acertaram ainda, que estão a fim de ir sábado, estejam nos procurando, tá? Para fazer o acerto. Até o final do culto, a gente pode aguardar em qualquer lugar aí. Estejam procurando. Ok? Algum outro anúncio? Um lembrete a ser feito? Está tudo certo então para a semana? Vamos prosseguir no nosso culto. Tendo agora o nosso momento de adoração com o conjunto. Vamos chamar o conjunto Berite para dirigir esse momento de louvor e de cânticos. Onde estão eles? Estão prontos? Há aqui um chaveiro que foi esquecido aí de manhã, algumas chaves aqui, um chaveirinho. Pare, pense e siga Jesus. Se alguém é dono desse chaveirinho, depois procure o nosso zelador, tá bom? Foi esquecido de manhã aqui na igreja. Boa noite, irmãos. Ficamos em pé para continuarmos a louvarmos ao nosso Deus. O primeiro corinho que nós vamos cantar é Alfa e Ômega. No
O segundo coro que nós vamos cantar é Lá Está o Meu Tesouro. É bem antigo, mas creio que alguns irmãos já conhecem. terceiro e último que nós vamos cantar é Santo. Justo,
a recepção para apresentar os visitantes que estão conosco hoje. Boa noite. Vamos apresentar agora os visitantes. Conforme eu for chamando, eu gostaria que os visitantes ficassem em pé para a gente poder cumprimentá-los. Está aqui com a gente Maria da Penha Borges. Seja bem-vinda. E também Marilza, convidada pela Maria da Penha Borges. Seja bem-vinda. Pode sentar. Está aqui com a gente também Ruth Carlinho de Oliveira, convidada pelo Valderlei, a irmã. Está o Bruno, que é sobrinho, e a Érica, que é sobrinha. Obrigada, pode se sentar. Primeiro, eu queria só comunicar que, olha, perderam, vai ficar com o zelador e um óculos, tá? Perderam. E eu gostaria de saber se tem mais algum outro visitante que não passou pela recepção que ficasse em pé. Tem mais alguém? Obrigada, viu? É muito bom saber que as pessoas, pode sentar, que as pessoas saem de casa para vir à igreja, para ouvir o que Deus tem para falar. Eu gostaria só de compartilhar um versículo que vocês guardem no coração de vocês. Em Jeremias 31, versículo 3, diz assim, uma parte dele eu vou ler. Pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. É Deus falando. É Deus falando. Pois com amor eterno te amei. Desde a fundação do mundo, Deus já amava cada um que está aqui. E os visitantes específicos, né? E com amor eterno te amei. Também com amorável benignidade te atraí. Ninguém que entrou aqui hoje veio por acaso. É Deus que atrai a gente para a casa dele. E que Deus abençoe a cada um. E volte outras vezes. Obrigada. Gosto, emocionado, mas é assim mesmo, né? Enfrentar o público, brincadeira. Mas estão aprendendo. Os parabéns, muito bem feitinho. Nós agora temos uma apresentação especial para o conjunto de adolescentes. O conjunto está se preparando já para o quinto, né? Na verdade é o quinto Adorei, Congresso de Adolescentes, no dia 4 de dezembro. Mas hoje eles vão fazer em francês se chama de avant-première, né? Uma apresentação antecipada de adoração a Deus, tá bom? Então eles têm a palavra agora. Conjunto de adolescentes pode se posicionar. E nós comunicamos às pessoas interessadas no batismo que podem nos procurar. Nós estaremos aí no domingo de manhã, na escola dominical, temos uma classe especial, você pode vir participar da classe de preparação. E nós vamos fazer uma entrevista com você, você vai preencher o formulário e então encaminhá-lo às águas batismais. Teremos os batismos dia 20 de dezembro, naquela semana que antecede o Natal. Então, um momento maravilhoso, uma hora do ano, né? Um momento muito gostoso, no final do ano. Serão os batismos realizados, os últimos de 98, tá bom? Os próximos já serão de 1999. Então, se você ainda quer este ano dar este passo, converse conosco para que no dia 20 de dezembro você possa passar pelas águas, segundo Jesus mandou, se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Estamos à sua inteira disposição, pode ligar para nós, no boletim está o telefone e nós orientaremos você, tá bom?
Neste momento, convidamos os diáconos escalados para este instante, onde iremos dar oportunidade para que os irmãos e as irmãs consagrem a Deus aquilo que já propuseram no seu coração. É um momento de ofertas, é um momento de entrega dos dízimos, das ofertas de gratidão, as ofertas especiais para a manutenção da obra de Deus. Já comunicamos aos irmãos as grandes necessidades que nós temos para completar os compromissos da igreja, da obra neste ano. Então, tudo que os irmãos puderem no seu coração fazer de sua parte, o nosso provedor é Deus, mas certamente Ele usa as pessoas. A mim, ao irmão, Ele concede recursos que nós podemos colocar à disposição da obra de Deus com muito amor. Não por imposição, não é? Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Deus agindo em nós, fazendo-nos liberais, fazendo-nos amar a obra de Deus, fazendo-nos espontâneos na contribuição, no verdadeiro espírito bíblico de contribuir. Não gosto de ver o dízimo como lei e nem como regra na igreja. Eu gosto de ver a contribuição como uma oportunidade que Deus nos dá de investir no seu reino. E então, abrindo-nos para Deus com sensibilidade e equilíbrio, nós podemos sustentar a obra. Um pouquinho de cada um, que cada um puder, Deus usa e aplica na consecução do seu intento. Vamos fazer isso nesta noite, e que os irmãos estejam orando também para que Deus mova os corações do povo e nos dê as condições para mantermos o seu trabalho. Isso é um privilégio muito alto para nós. Vamos fazer isso agora. Os visitantes estão dispensados dessa parte. Este é um momento só da igreja. Irmão Bertramente poderá fazer a oração consagratória. Amém. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus neste momento. E eu peço a você que abra comigo no Evangelho de Mateus. Capítulo 27. A partir do verso 32.
Mateus 27, a partir do verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus era um apóstolo que se convertera por um chamado direto de Jesus Cristo, estando na alfândega. Ele era um funcionário público. A Bíblia chama de publicano. Na verdade era um coletor de impostos, uma categoria extremamente odiada dentro de Israel, porque do ponto de vista judaico do seu tempo, o publicano, o cobrador de impostos, era um colaborador com o inimigo. Além de ter esta pecha de colaborador com o inimigo, eles ainda gozavam da má fama de explorar o seu povo, de sorte que eles cobravam os impostos para os romanos, cobrando muito mais. Os romanos queriam a parte deles. O que eles cobrassem a mais seriam para eles mesmos. E havia uma exploração extremamente grande do povo em razão desses impostos. Então eles cobravam os impostos para os romanos, cobravam a mais, pagavam a parte legal, que era de César,
e ficavam com a parte a mais que cobravam para si, de modo que enriqueciam bastante. Era uma categoria abastada devido a esta origem escusa de suas riquezas. Então eram odiados por duas razões: vistos como colaboradores e traidores de Israel, e também como solapadores da economia do povo, usurpando o que lhes não pertencia. Jesus chamou Mateus, passou pela coletoria e disse para ele: segue-me. E Mateus deixou tudo, deixou a banca de coleta das taxas e seguiu a Jesus Cristo. Que poder maravilhoso tem Jesus no coração, e como ele conhece as pessoas. Olhou para Mateus e viu não o que ele era naquele momento, mas o que Mateus poderia vir a ser nas mãos dele. E Jesus muda as pessoas. Somente Ele é capaz de mudar um coração, somente Ele é capaz de mudar um caráter, somente Ele é capaz de mudar uma personalidade. Ele muda mesmo. E Mateus, que era um homem que vivia da exploração dos outros, ao seguir a Jesus Cristo, mais tarde deu a sua vida pelo evangelho que pregava. Morreu supliciado, como outros 11 que morreram martirizados em testemunho de sua fé. Mateus escreve seu evangelho para provar que Jesus é o Messias. Este é o enfoque do evangelho de Mateus. Eu diria que é um evangelho escrito pensando em Israel, pensando nos judeus. Não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas é o primeiro a aparecer no seu Novo Testamento. A ordem, pois, não é cronológica, a ordem é lógica. O evangelho de Mateus é aquele que faz a transição clara entre o Velho Testamento, que fala do Messias prometido. Lemos um dos Salmos hoje à noite, que fala desse rei que viria. Então ele está colocado estrategicamente, porque é um evangelho que apanha os fatos do Velho Testamento e vai provando que Jesus é esse Messias, esse Salvador prometido nos profetas. Então o tema de Mateus é: Jesus Cristo é o Rei dos judeus. Jesus é o Cristo. Cristo é título, não é nome. Jesus Cristo, na verdade, é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido. O nome é Jesus. Cristo é título que o destaca como o enviado de Deus, como Salvador do mundo, o Rei de Israel, o Rei eterno. É título, é ungido como Salvador. E aí ele vai coligindo os dados. Se você observar, ele começa com a genealogia, começando por Abraão, mostrando que Jesus é da linhagem de Abraão. Através de Davi, todo o enquadramento profético, Jesus se encaixa. Ele mostra detalhadamente que Jesus se encaixa no perfil das profecias, com exclusividade. Ninguém mais se encaixa deste jeito. Ele vai montando as peças do que Jesus é e do que o Velho Testamento diz que ele é, e então é formada a figura, é formado o perfil do Salvador. É deste ponto de vista de Mateus que tiramos o texto desta noite. Acredita-se que Mateus tinha o hábito de anotar as coisas. Sendo um publicano, sendo um coletor de impostos, ele era uma pessoa afeita, fazia parte da sua profissão, do seu trabalho, ser criteriosamente preciso nos dados, anotar as coisas, que tinha que prestar contas, e até mesmo para saber o que era dele. Quando ele se converte, provavelmente Mateus toma anotações dos discursos de Jesus Cristo, e depois ele monta o seu evangelho com as anotações do que ele presenciou pessoalmente e com o seu Velho Testamento do outro lado. Combinando as duas fontes, ele destaca quem é Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero conversar com vocês especialmente sobre o versículo 54.
do texto que nós lemos. O texto que nós lemos se concentra na crucificação. O momento quando Jesus Cristo vai para o martírio ou para o suplício, ele vai para o Calvário e ali é pregado na cruz. Os eventos ligados a essa morte, os eventos ligados a esse sacrifício pelos pecados do mundo. No 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, este era um homem estrangeiro. Na verdade, a guarnição que estava ali era uma guarnição romana. E estes homens, vendo o terremoto e as coisas todas que haviam sucedido, a escuridão que se formou ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, e o terremoto que aconteceu, o centurião e os que guardavam Jesus, vendo estas coisas, tiveram temor. E eles então disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Uma confissão de fé, mediante a constatação pessoal de tudo que ocorreu em torno de Jesus Cristo. Estrangeiros, homens de fora, de origem pagã, mas naquele momento se renderam às evidências e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Senhores, a pessoa de Cristo é a própria alma das Escrituras. Jesus Cristo, Ele mesmo é a essência do Evangelho. O Evangelho e Jesus Cristo são intercambiáveis. O Evangelho e Jesus Cristo estão entranhavelmente ligados. Não se pode referir a Cristo sem que a palavra Evangelho venha a emergir desse conhecimento. E não se pode falar em Evangelho sem que essa palavra nos remeta a Jesus Cristo. Cristo é Evangelho, Evangelho é Cristo. Dois aspectos inseparáveis de uma verdade divina, ligada à sua salvação eterna e à minha salvação eterna. A diferença entre Jesus e todos os outros fundadores de religião, porque há dezenas, centenas de fundadores de religião, a diferença é que Jesus Cristo tem uma relação indispensável com a verdade que ele prega. Nós não podemos absolutamente separar o que Jesus ensinou e pregou do que ele é. Você pode muito bem praticar o budismo sem nenhuma relação a Buda. Você pode simplesmente apanhar os princípios do budismo sem se preocupar com quem foi Buda moralmente. Não importa. Os ensinos de Buda não estão ligados à personalidade de Buda. Você pode praticar o maometismo ou islamismo sem se preocupar com a personalidade de Maomé. As falhas, os defeitos, os pecados. Você pega os ensinos e esquece o ensinador. Não tem relação. Mas eu não posso pegar os ensinamentos de Jesus Cristo e pensar em praticá-los sem relação a Jesus Cristo. Não dá para separar. Essa que é a grande questão. Guardem bem isso no seu coração hoje à noite. O cristianismo não pode e não deve ser visto como um sistema religioso. Porque um sistema religioso, na verdade, é uma coletânea de crenças, uma coletânea de dogmas e doutrinas, que não se referem a uma pessoa em particular. São apenas postulados, princípios em que a pessoa acredita. Evangelho não. O Evangelho tem a ver diretamente com a pessoa de Jesus Cristo e o conceito que se tem dele. O conceito que se tem de Jesus Cristo afetará a nossa relação com o cristianismo absolutamente.
Então é preciso responder a grande questão: quem é Jesus? Não basta mencionar as bem-aventuranças. Há muita gente que diz: eu amo o Novo Testamento, eu gosto das bem-aventuranças, lindo as bem-aventuranças. Não basta isso. Não basta declinar a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso. Mas estas verdades, por mais maravilhosas que sejam, mais atraentes que sejam, não representarão nada na sua vida se você não discernir e não decidir quem é Jesus nas Escrituras. Então o Evangelho, senhores, não é uma questão sistêmica, não é um sistema. Evangelho não é um sistema religioso. Evangelho não é cristianismo. Evangelho não é igreja cristã. Não é. Não é. Se os homens entendessem só esta distinção, quantas heresias, quantos absurdos, quantas impropriedades seriam evitadas, quantos enganos seriam evitados se os homens soubessem discernir quem é Jesus. Eu estava lendo esta semana uma parte de uma palestra de Bertrand Russell. Bertrand Russell, um filósofo moderno, cético, e ele faz uma palestra numa universidade. Sabe qual é o título da palestra? Razões pelas quais eu não sou cristão. Palestra numa universidade. Razões pelas quais eu não sou cristão. Já pensou? E eu li a palestra e me impressionou o seguinte: uma das razões que ele dá para não ser cristão, ele diz: eu não sou cristão porque todas as vezes que as pessoas levam o cristianismo a sério, olha bem o que ele está dizendo mais ou menos. Eu não sou cristão, uma das razões, eu não sou cristão porque todas as vezes que as pessoas levam o cristianismo a sério, elas não se tornam melhores, se tornam piores. Deu para entender? Agora vou explicar o que ele queria dizer com isso. Ele diz: olha, por exemplo, a Inquisição da Idade Média. Quando as pessoas se apegaram ao cristianismo e levaram aquilo a sério, as últimas consequências, eles fizeram um tribunal de inquisição com poder de vida ou morte sobre as pessoas que contradissessem os seus ensinamentos. Então as pessoas acusadas de bruxaria, acusadas de demonismo, acusadas de heresia, acusadas de blasfêmia, essas pessoas eram sumariamente julgadas e condenadas à morte, não raro depois de torturas inomináveis, iam para a fogueira, em muitos casos eram degoladas, em muitos casos eram afogadas, em nome do cristianismo. Ele disse: essa é uma das razões pelas quais não sou cristão. Eu não sou cristão porque todas as vezes que esse cristianismo foi levado às últimas consequências, ele não se tornou melhor, ele se tornou pior, fez crueldades inomináveis que talvez nem outras pessoas não cristãs fizessem. Eu lendo aquilo, eu falei: eu dou graças a Deus que cristianismo e Cristo são coisas diferentes. Não é o fato de uma pessoa levar o cristianismo às últimas consequências que faz a pessoa pior ou melhor, mas o fato de levar Jesus Cristo às últimas consequências, isso faz diferença. Ocorre que na Idade Média o cristianismo romano, a vertente romana do cristianismo, se esvaziou da verdadeira mensagem do Evangelho. É cristianismo sem Evangelho. A igreja medieval se tornou um cristianismo sem Evangelho.
uma hierarquia, um sistema totalmente divorciado dos princípios básicos de salvação unicamente pela fé, divorciado completamente da autoridade das Escrituras. Agora os bispos, os papas, os concílios tinham a última palavra. Divorciado da adoração a Deus em espírito e em verdade, criou um panteão de ídolos e de imagens que as pessoas adoravam. Fizeram do sistema da igreja a condição para ir para o céu e chegaram a dizer: sem a igreja não há salvação. Se vocês observam esse tipo de cristianismo, eu vou dizer: se esse cristianismo é na verdade representativo de Cristo, eu também não quero ser cristão. Ele tem razão, eu assinaria debaixo do que Bertrand Russell afirmou: se cristianismo é isso. Nós damos graças a Deus que o problema não se fixa na igreja cristã, nem nos dogmas cristãos, nem no cristianismo como sistema. A questão da nossa alma não está ligada a uma organização. A questão da nossa alma não está ligada a rituais, não está ligada a um clero. A questão de nossa alma está ligada a uma pessoa, Jesus Cristo. E se a igreja na Idade Média tivesse realmente obedecido a Jesus Cristo, isso não teria acontecido. Jesus nunca mandou matar alguém em seu nome, nunca mandou torturar. Não. A Bíblia diz que não é por força nem por violência que uma pessoa se converte, mas pelo meu espírito. Na verdade, esse cristianismo não tem nada a ver com o Evangelho, e usa o mesmo sistema que o Islã e outros grupos usaram e usam hoje. Ou você aceita o Islã, ou eu corto o seu pescoço. É o mais veemente apelo de conversão que eu já vi na minha vida. Ou você aceita o Islã e corta o seu pescoço. Isso é um apelo que deve ser considerado, não é, irmão? Não, Jesus convidava os homens. É um convencimento espiritual. O novo nascimento é como o vento que sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, para onde vai. Assim, tudo que é nascido do Espírito é um movimento do Espírito Santo de Deus em direção a Jesus Cristo. Publicou-se uma notícia algures, eu vou investigar melhor, mas estou bem preocupado, que em algum lugar da Europa, uma comunidade islâmica obrigou todos os habitantes de um lugar a aceitar o islamismo e renegar o cristianismo. E não tenho dados precisos. E se alguém até puder me ajudar na pesquisa, eu peço esse favor. Houve um lugar que, por imposição legal e sob pena de degredo, sei lá quais são as consequências, todos foram obrigados a se converter ao islamismo. Que diferença do Jesus Cristo da vida. Irmãos, precisamos voltar a pregar o Evangelho de verdade. E o Evangelho de verdade é Jesus. Não é minha igreja que é melhor, minha denominação que é melhor. Lá não tem Espírito Santo, lá não tem isso, lá não tem dom, lá não tem aquilo. O problema não é esse. Nós temos que apresentar às pessoas o Senhor Jesus Cristo. Há muitos aí se intitulando: eu sou apóstolo, eu sou bispo, Isso não tem nada a ver. O que precisamos apresentar às pessoas é o Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele não há esperança. A menos que o homem, como aquele centurião, chegue diante dele e diga: verdadeiramente este é o Filho de Deus, significa este é o enviado de Deus, esse é Deus em pessoa, é Deus presente para se entregar por mim. A menos que compreendamos isso, não há esperança para nós. Eu vou fazer algumas considerações finais. Jesus Cristo pode ter 3 versões sobre Ele. Eu posso ter 3 considerações sobre Jesus. Eu acho que só 3 mesmo. A primeira concepção que eu posso ter de Jesus é que Ele era demente. Eu tenho uma alternativa
para interpretar a figura de Jesus de Nazaré. Era um lunático. Era um doido que absorveu a mania de ser Deus. Como naquele hospício, havia muitos que tinham, cada um tinha uma mania. Um tinha mania de ser Napoleão. Era Napoleão, dava com a mão aqui, mas eu sou Napoleão, pôs o chapéuzinho na cabeça. O outro dizia que é Pedro Álvares Cabral, o outro dizia que é Nero. E o outro dizia que era um anjinho, ficava pendurado assim no teto, um asinho, dizia que era anjinho. E o outro louco perguntou para ele: você é anjo? Sou anjo. Quem falou que sou anjo? Deus falou que eu sou anjo. O outro louco lá do canto falou: não me põe nessa história não, eu não falei nada não, hein? Isso é conversa de doido. Então, há uma alternativa. Ou Jesus Cristo era um louco, era um demente com ideia de ser Deus. Porque ele disse: olhem para mim, vocês olhando para mim, vocês veem o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um só. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, você está dizendo, mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Filhos, perdoados estão os teus pecados. Gente, imagine o pastor Haroldo saindo por aí dizendo isso: vocês querem ver Deus? Olhem para mim, ó. O que vocês vão dizer? A igreja vai se reunir depois do curso, nós temos que tomar uma providência, né? Não é isso? Se eu chegar para o irmão e dizer: não, o irmão fez isso errado, mas eu perdoo os seus pecados, está perdoado. O que os irmãos vão falar, hein? Jesus Cristo seria um louco com mania de Deus? Essa é uma alternativa. A segunda alternativa: Jesus Cristo era uma pessoa deliberadamente maligna. Não era louco coisa nenhuma. Ele era uma pessoa muito inteligente e usava o seu gênio para o mal. Porque, sendo uma pessoa de juízo e de entendimento, fez as reivindicações que ele fez para enganar. Então é mal. Uma pessoa que sabe que não é Deus e diz que é uma pessoa má, está enganando os outros. Uma pessoa que declara perdoar os pecados de alguém e sabe que não tem essa capacidade, está consciente, é uma pessoa maligna, enganadora. Então, a segunda alternativa é que Jesus Cristo é a mais maligna e indigna das pessoas já existentes no mundo, porque ninguém antes, depois dele, ousou dizer que era Deus. E ele disse: nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio, nenhum fundador de religião jamais disse: eu sou Deus. Jesus disse. E se ele disse isso consciente, ele é mau? Não há como nos aproximarmos de Jesus Cristo fora dessas três alternativas. Ele era um doido, varrido, louco mesmo. Então não vou levar a sério a pessoa que é maluca. Não tem condições. Em segundo lugar, uma pessoa maldosa, uma pessoa deliberadamente maligna. Tem uma inteligência acima da média e usa isso para induzir pessoas ao erro. Pastor, qual é a outra alternativa? A outra alternativa: Jesus é quem ele disse que ele era. Não dá para escapar disso. E se Jesus é quem ele disse que ele era, então nós precisamos dele desesperadamente. Se Jesus Cristo é quem ele disse que ele era, é insensatez continuar vivendo mais um minuto sem ele no coração.
Se Jesus é quem Ele realmente era, eu não posso esperar mais para a solução dos problemas dos meus pecados. Eu não posso esperar mais e arriscar-me a enfrentar o juízo final sem Ele. Eu não posso mais dar sossego à minha mente, à minha consciência, ao meu coração, a menos que eu me reconcilie com Ele. Eu não posso mais dormir no sono tranquilo, enquanto esse fardo de condenação, de maldição e de julgamento pesar sobre mim. Se Jesus é quem Ele disse que Ele é. Quem é Jesus para você? Necessariamente, você pode não dizer isso com suas palavras, mas a sua atitude diante dele está dizendo uma dessas. Era um louco. Isso para trás. Segunda coisa é o seguinte: Jesus é uma pessoa inteligente, genial, poder de palavras, carismático, mas usava isso para enganar as pessoas. Pessoa ruim, perversa, deliberada, má. Então ele merece ser realmente crucificado. Ou então você se ajoelha aos pés dele e diz: eu sou um pecador e aceito a sua morte no meu lugar. Verdadeiramente tu és quem diz que é. Tu és o Filho de Deus, o Salvador, e te entregas nessa cruz por mim. E eu aceito o teu perdão agora, porque reconheço que não há outro caminho para me aproximar de Deus. Não há obra que eu faça, não há lei que eu cumpra, não há ações que eu realize que possam tirar o sol dos meus pecados. Senhor, espiritualmente estou falido, eu não posso resolver sozinho o meu problema. E eu aceito a tua oferta de ser meu Salvador. Eu recebo para mim, pessoalmente, o que tu fizeste na cruz naquele dia. Eu reconheço, confesso diante de Deus e dos homens e dos anjos: tu és meu Deus e meu único e suficiente Salvador. Meu amigo, não há alternativa além dessas três possibilidades. Quem é Jesus para você? Bertrand Russell desviou seu olhar de Jesus e colocou o olhar no cristianismo. Um cristianismo que não representa Jesus Cristo, infelizmente. Eu não sei se um dia mais tarde ele se converteu. Espero que sim. Mas é triste as pessoas deslocarem o seu olhar de Cristo para o cristianismo. A pregação legítima tem que ser essa: gente, pare de olhar para o cristianismo, pare de olhar para a igreja cristã, pare de olhar para os cristãos e olhe para Jesus Cristo. Pare de olhar para os apóstolos, para os bispos, para os pastores, olhe para Jesus Cristo. No seu coração, você pode pedir o socorro de Deus. O Senhor Jesus foi tão longe nas suas afirmações que ele falou: não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito, o meu Espírito, que ficará convosco para sempre. Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar as coisas que vos tenho falado. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é tão verdadeira a pessoa de Cristo, que o Espírito Santo continua fazendo isto hoje. No meio de tanto desvio, tanta heresia, tanta confusão, essa mensagem ainda está sendo pregada em muitos lugares do mundo, como está sendo hoje aqui, na simplicidade desse sermão. Quem é Jesus para você? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você crê nisso? A confiança nessa verdade fará a diferença eterna. Ó Deus, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus.
E essa verdade permanece cintilante ao longo dos séculos, desafiada, contradita, desmentida, distorcida por homens ímpios, mas ela permanece acesa, brilhante, intensamente brilhante, porque a verdade não morre nunca, ela sobrevive no meio do erro. Nós te agradecemos porque podemos abrir a Bíblia e anunciar a cada dia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e chamar os homens à fé nele, a um compromisso interpessoal, a um compromisso relacional com ele. Quando as pessoas entendem quem é Jesus, tudo mais se ilumina, tudo mais se esclarece, porque ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Permite que nesta noite a luz intensa de Cristo brilhe nos corações dos crentes, para que eles se consagrem mais e que eles sejam uma mostra mais convincente do poder de Jesus Cristo neste mundo. E aqueles que ainda não chegaram a esta convicção, que nesta noite teu Santo Espírito possa convencer, esclarecer e tocar a sensibilidade e conduzi-los a Jesus Cristo na qualidade de Filho de Deus e Salvador do mundo. Nenhum homem pode convencer outro homem, mas o Espírito Santo pode, a palavra de Deus pode, e nós nesta noite encomendamos cada consciência que presente na tua palavra e a ação do Espírito Santo, para que haja salvação, reconhecendo cada um que Jesus é quem ele disse que realmente era, a única alternativa que supre, que justifica e que satisfaz. Abençoa-nos no decorrer desta semana, dando-nos força, alegria, consolação, firmeza na fé, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos ter agora o coro da igreja cantando 2 hinos no final.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos serás levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. Salmo 127.
Oremos e agora, Senhor, que o amor insondável de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho, as consolações sublimes do teu Santo Espírito, estejam com teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.